Olá, meus queridos! Hoje eu preparei uma aula para vocês sobre um tema que a gente está falando sobre ele no meio dos exercícios de outras matérias que a gente tem feito, mas nós não paramos uma aula ainda para falar sobre esse tema que é especialmente importante, que é o balanceamento de equações químicas. Então, olha só, nós sabemos que as reações químicas ocorrem e que essas reações químicas, elas são representadas através das equações químicas, certo? Nessas equações, você sabe que aparecem os reagentes antes da seta, a setinha, que representa a transformação química que ocorreu, e depois da seta aparecem os produtos, certo? Nós estudamos a lei de Lavoisier. E vocês sabem que o Lavoisier, ele ficou muito famoso porque ele fez aquela lei lá, ó, que a soma das massas dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos, desde que a reação ocorra num ambiente fechado, certo? Isso quer dizer que, para o Lavoisier, e até hoje está valendo, os átomos se combinam uns com os outros nas transformações químicas e eles formam novas substâncias. Mas esses átomos, eles não são destruídos e nem construídos. Não, eles são rearranjados. Então, através do balanceamento, o que a gente faz? A gente iguala a quantidade de átomos que você tem de um determinado elemento químico nos reagentes e nos produtos. Então, obrigatoriamente, você tem que ter a mesma quantidade de átomos antes da seta e depois da seta de um determinado, de todos, na verdade, elementos químicos separados. Para isso serve o balanceamento. Então, o balanceamento que a gente vai ver, ele é feito através de um método chamado método das tentativas. Nesse método das tentativas, não existe uma fórmula pronta que eu chegue aqui e fale para você, ó, faça desse jeito, que desse jeito vai dar certo com todos. Não, não existe essa fórmula. Você tem que ver caso a caso. Agora, existem caminhos que tornam o processo mais fácil. Na verdade, as tentativas, o método das tentativas é aquele em que você vai igualando aos poucos, você escolhe um elemento, vamos começar com esse, igualou, iguala o outro, e vai tentando, apagando, fazendo de novo, apagando, fazendo de novo, até você conseguir. Só que existem macetes, né, gente, para o processo ficar mais fácil. Então, eu fiz uma anotação aqui para vocês, para ajudar na hora que vocês forem fazer o balanceamento das equações. Então, olha só, reações químicas são representadas por meio de equações. As quantidades de reagentes e das substâncias formadas em uma equação são representadas por números e ajustadas por meio do balanceamento da equação química. Balancear uma equação química é garantir que os átomos presentes na equação estarão em mesmo número nos reagentes
e produtos. Como os átomos não podem ser criados ou destruídos, as substâncias iniciais são rompidas e transformadas em novas substâncias. Mas, presta atenção nisso, ó, a quantidade de átomos permanece a mesma. Então, há uma modificação, ocorre sim uma transformação, mas a quantidade dos átomos envolvidos continua a mesma. Uma equação química apresenta informações qualitativas e quantitativas das reações. Qualitativas, gente, por quê? Porque ela te fala quais são as substâncias. E ela te fala também quanto tem de cada um. As fórmulas representam as substâncias envolvidas na reação, enquanto que os coeficientes à frente delas apresentam a quantidade de cada componente da reação. Então, por exemplo, essa reação aqui, ó, C mais O2, que formou CO2. Então, ó, quais os coeficientes que eu tenho aqui, ó? 1, 1 e 1. O coeficiente está me falando que eu tenho 1 mol, um átomo de carbono, que reagiu com 1 vezes 2, 2 átomos de oxigênio. E produziram 1 mol de CO2. Mas quantos átomos tem nesse mol? 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Certo? Então, quando ele me fala qual é a substância, é a informação qualitativa. Quando ele me fala quanto que eu tenho da substância, é a informação quantitativa. A reação balanceada, ó. Quando os reagentes se transformam em produtos, os átomos presentes na reação continuam os mesmos, só que rearranjados, como podemos observar a seguir. Então, olha lá, eu tinha 1 carbono, 2 oxigênios. Eu continuei tendo 1 carbono e 2 oxigênios, olha. Só que formando uma substância diferente nesse momento. Tá bem? Então, olha só. Agora vem o macete, ó. Existem regras para facilitar a ordem de balancear os elementos químicos. Uma delas inicia o balanceamento por metais. Opa, peraí. Metais. Em seguida, ametais. E, por último, os elementos hidrogênio e oxigênio. Para isso, é só consultar a tabela periódica e ver a classificação do elemento. A regrinha, gente, é a regrinha do macho. Olha só, o que é macho? Primeiro, você vai balancear os metais. Depois, os ametais. Depois, o carbono, se tiver carbono na equação. Depois, o hidrogênio. E, por último, o oxigênio. Olha só. A regrinha é essa, que vai tornar mais fácil, que vai facilitar o seu balanceamento. Então, se eu te der esse exemplo aqui, olha, essa equação aqui foi um exemplo que a gente pegou. Eu vou começar pelo metal. Aí, quem é metal aqui? Ó, ele já te falou. O metal é o sódio. Então, eu estou vendo que antes da seta eu tenho 2 átomos de sódio. Depois da seta eu tenho 1. Eu só posso, meu povo, colocar número grande aqui na frente. Tem gente que tem uma mania danada de colocar aqui, ó. Vira e fala assim, Patrícia, eu quero colocar aqui, ó, 2 sódios. Não pode. Por quê? Porque quando você coloca pequenininho, você está alterando a fórmula do composto, da substância. Você não pode alterar a substância. A minha substância é quem? NaCl. Eu não posso alterar a substância, eu posso alterar a quantidade dela. Por isso que a gente só põe um número grande na frente. Quando eu ponho esse número grande na frente, que é chamado de coeficiente, ele vale
tanto para o Na quanto para o Cl. Então, você vai fazer 2 vezes 1, 2 Na. 2 vezes 1, 2 Cl. Tá vendo? Então, ó, o metal eu já resolvi. 2 Na, 2 Na. Agora eu vou para o ametal. Quem entre eles aqui que é ametal? O cloro. Então, ó, o cloro eu tenho um cloro antes da seta e 2 vezes 1, 2 cloros depois da seta. Então, eu venho aqui e coloco um 2 aqui na frente. Ó. O 2 vale para o H e vale para o Cl. Então, eu estou balanceando o Cl. 2 vezes 1, 2 Cl. 2 vezes 1, 2 Cl. Beleza, resolveu o problema. Agora eu vou para o carbono. Tem carbono? Tem. Quantos que eu tenho aqui? 1. Quantos que eu tenho aqui? 1. Já está balanceado. Beleza. Agora o hidrogênio. Antes da seta eu tenho 2 vezes 1, 2 hidrogênios. E depois da seta eu tenho 1. Ó, quando não aparece número nenhum é porque é 1. 1 vezes 2, 2 hidrogênios. Resolvido. Agora o oxigênio, ó. Antes da seta eu tenho 1 aqui, ó. 1 vezes 3, 3 oxigênios. Depois da seta eu tenho 1 vezes 1, 1. Com 2, 3 oxigênios. Tá balanceado. Tá vendo? Aí ele vira para você e fala assim, ó. A soma dos coeficientes que balanceiam essa equação. Soma dos coeficientes. Isso aqui pega muita gente. Por quê? Porque quando não aparece nada, você tem que lembrar que existe o 1. Então, a soma dos coeficientes aqui ó, vai ser 1 mais 2, 3, com 2, 5, com 1, 6, com 1, 7. E na hora que você não coloca esse 1 aqui, você esquece normalmente de contar ele. Então, não esqueça, por favor, tá? Esse 1 tá aí para ser contado. Essa equação aqui é a mesma lá de trás, então eu vou tirar ela, tá? Para a gente não fazer ela de novo. É a mesma que nós já fizemos. Vamos fazer essas aqui agora. Vamos ver o que está acontecendo nesses casos, ó. Então, vou começar por metal. Ah, Patrícia, não tem nenhum metal. Beleza, não tem problema. Ametal, não tem também. Ótimo. Então, o próximo é quem? O carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui, para eu ficar com 2 vezes 1, 2. Depois vem quem? Macho. Depois do carbono é o H. Eu tenho 6 Hs aqui, ó. Então, eu vou colocar um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6H. Agora o O, olha só. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4O. 3 vezes 1, 3. 4 com 3, 7. Eu tenho que ter 7 antes da seta também, ó. Eu já tenho 1 aqui. Eu preciso colocar mais quantos aqui, ó? Mais 6. Então, eu vou colocar 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7 Os. Equilibrei o antes da seta com o depois da seta. Viram? Quer que eu repita? Ó, 2 carbonos, coloquei um 2 no carbono. 6 hidrogênios, coloquei um 3. 3 vezes 2, 6. Como o lado de cá já está pronto com o 2 e o 3, eu somei o O. Ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 com 3, 7. Aqui eu tinha 1, coloquei mais 6 aqui para poder somar e dar 7. Se eu te pedir aqui agora a soma dos coeficientes, você vai me falar que é quanto? Ó, a soma dos coeficientes dessa equação. 1 com 3, 4 com 2, 6 com 3, 9. A soma dos coeficientes. Ok? Ó, essa equação aqui já é grandona. Olha a confusão agora. Cuidado quando tem o parêntese e o número está fora do parêntese, você tem que multiplicar. Ó, o S aqui tem 1. 1 vezes 3, 3. O O tem 4. 4 vezes 3, 12. Tá bem? Então, ó, primeiro, vamos começar com metal. Metal aqui é o ferro. Então, eu tenho 2 ferros do lado de cá, 2 ferros do lado de lá. Beleza, fechou.
Depois do metal, o ametal. Tem o ametal? Tem o S, ó. Eu tenho um S aqui e aqui eu tenho 1 vezes 3, 3. Então, vou colocar um 3 aqui, ó. Para eu ficar com 3 vezes 1, 3 S. Certo? Beleza. Agora vem o carbono. Então, eu tenho, ó, 1 vezes 3, 3 carbonos antes da seta. Aqui eu tenho 1. Então, eu vou colocar um 3 aqui, ó. 3 vezes 1, 3 carbonos. Depois da seta. Acertei o carbono também. Vou tirar esse 1 daqui para não atrapalhar. Depois do carbono, macho, vem o H. 3 vezes 2, 6H antes da seta. Então, vou colocar um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6H depois da seta. Fechou o H. Por último, o O. Vamos contar agora, ó. 3 vezes 3, 9. Aqui, 4 vezes 3, 12. 9 com 12 dá 21. Agora, vamos ver do lado de cá, ó. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Quanto que deu? 21. O O, geralmente, quando você deixa ele por último, ele balanceia sozinho. Você nem precisa balancear ele. Quando você balanceia todos os outros elementos, ele acaba balanceando sozinho. E a soma aqui dos coeficientes? Quanto que vai dar, ó? A soma dos meus coeficientes aqui, ó, vai dar 1 com 3, 4, com 1, 5, com 3, 8, com 3, 11. Ok? Esse aqui, ó, facinho, facinho. Um carbono, um carbono. Só que aí vem o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Aqui eu tenho 1. Então, eu sou obrigada a colocar um 2 aqui para balancear o O. Acabei mexendo no C, olha. Fiquei com quantos Cs? 2 Cs. Então, vou colocar um 2 aqui no C também. Tem gente que tem facilidade de balancear usando fração. Pode também, né, gente? Ó, eu tenho um C. Ah, eu tenho 2 O aqui e um O aqui. Aí a pessoa vem aqui e põe meio. Meio vezes 2 dá quanto? 1. Também dá para balancear. Mas na maioria dos casos, as pessoas não gostam de balancear com fração. E geralmente ele pede a soma dos coeficientes inteiros. Se ele pedir a soma dos coeficientes inteiros, não pode balancear com fração. Só pode balancear com número inteiro. Então, nesse caso aqui, vai ficar 2 mais 1, 3, mais 2, 5. A soma dos coeficientes. Ok? Vamos para o próximo, olha só. Primeiro, olha a minha regrinha, ó. Macho, não perde ela de vista, ela vai te ajudar muito. Ó, metal. O A metal. E aqueles ali são os elementos mesmo, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, ó, metal aqui, ó, magnésio. 1 Mg, 1 Mg. Beleza? A metal aqui é o cloro. 1 cloro do lado de cá. 2 cloros depois da seta. Então, vou colocar um 2 aqui. 2 vezes 1, 2 cloros. 1 vezes 2, 2 cloros. Ótimo. O carbono, não tem o carbono aqui. Hidrogênio, 2 vezes 1, 2H. 1 vezes 2, 2H. Tá certo. Oxigênio, não tem oxigênio. Então, já está balanceado. Como que fica a minha soma? Vamos ver junto aqui, ó. 1 com 2, 3, 4, 5. A soma dos coeficientes. Não esquece de contar esse 1 bendito, tá bem? Aqui agora, metal, alumínio. 2 alumínios, 1 alumínio. Então, vamos colocar um 2 aqui.
Fiquei com 2 alumínios agora. Acertei o alumínio. Agora é o ametal, é o cloro. Eu tenho 1 cloro aqui e aqui eu tenho 2 vezes 3, 6 cloros. Então, eu vou pôr um 6 aqui. 6 cloros. Acertei o cloro. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 3, 6. Agora o carbono. Não tenho carbono. Ótimo. O hidrogênio. 6 vezes 1, 6 hidrogênios. Então, eu vou colocar 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Beleza, tá pronto. E o O, 3 Os, 3 Os. Já balanceou sozinho. Tá vendo? O que eu falei com vocês? O O a gente deixa por último, para ele quase que balancear sozinho em todos os casos. Então, a minha soma vai ser 1 com 6, 7, com 2, 9, com 3, 12. A soma dos coeficientes. Agora, ó, a próxima. Metal, Na. 1 Na, 2 Na. Então, vou colocar um 2 aqui. Acertei o Na. Beleza. Ametal é o S. Um S, um S. Tá certo. Depois, carbono. Não tenho carbono, então não preciso preocupar com ele. Hidrogênio. 2 vezes 1, 2H. 1 vezes 2, 2H. Já tá certo. E por último, o oxigênio, ó. 2 oxigênios com 2 vezes 1, 2 oxigênios. 2 com 2, 4. Aqui, 3 com 1, 4. Já tá balanceado também. Então, como é que fica a minha soma, ó? 1 com 2, 3, 4, 5. Soma dos coeficientes inteiros, ok? E por último, nós temos aqui, ó, BaO4 com HNO3. Vamos de novo. Metal é o Ba, ó. Tem um Ba aqui, um Ba aqui. Beleza. Ametal. Ametal é o N. Então, olha só, eu tenho um N aqui e aqui eu tenho, ó, 1 vezes 2, 2 N's. Então, vou colocar um 2 aqui. Para eu ficar com 2 N's. Certo? Tá. Deixa eu tirar esse 1 daqui para ele não atrapalhar. Mas você sabe que é 1. Depois do ametal vem o carbono. Não tem o carbono de novo. H, ó, eu tenho 2 vezes 1, 2 H's. E aqui, 1 vezes 2, 2 H's. Ótimo, certinho. E o O? 4 Os, 2 vezes 3, 6. 6 com 4, 10. Aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Com 2, 10. Olha, só esse 2 balanceou tudo. Como que ficou aqui agora a soma dos coeficientes? Ó, 1 com 2, 3, 4, 5, 6. É a soma dos coeficientes inteiros. Ok? Então, ó, a matéria de hoje é simples, mas cada caso envolve um problema. Nós fizemos algumas equações. Na próxima aula, nós vamos fazer mais algumas, mais complexas, para que vocês possam praticar mais esse balanceamento, tá bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo, me manda mensagem, para a gente poder ir tirando essas dúvidas. Combinado? Beijo grande, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.